Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para lhes trazer algumas orientações para a realização dos estudos da primeira prova da disciplina Relações Étnico-Raciais e que acontecerá no dia 9 de abril próximo. Então vamos tratar de algumas reflexões com caráter de revisão. Na primeira aula, sugerimos a vocês práticas para o ensino do tema O papel dos africanos na construção socioeconômica do Brasil. Entre essas práticas, merece destaque a busca do diálogo com as tecnologias informacionais que se utilizam de internet, de músicas, vídeos, programas televisivos, documentários, filmes, jogos, aplicativos de celulares, entre outras práticas que vão esclarecer e até mesmo ilustrar o conteúdo trabalhado em sala de aula, de certa forma, o cotidiano de exclusão que os negros viveram nos anos que se seguiram após a abolição da escravatura. Anos que foram marcados pela falta de adequação ao emprego, à pobreza, pela marginalização e pela solidariedade entre as pessoas que passavam pelos mesmos problemas. E para reforçar esse aprendizado sobre as condições de vida dos escravizados, propusemos filmes e documentários que facilitam o processo de entendimento das contribuições da cultura afro-brasileira. Para isso, nós disponibilizamos a vocês recursos que permitem abordar em sala de aula situações de diversidade étnico-racial nessa relação com a vida cotidiana dos estudantes. E que também ilustram imageticamente, digamos, estereótipos dos negros que servem ao mesmo tempo como um material pedagógico que pode ser utilizado para a desconstrução de atitudes preconceituosas, discriminatórias, e nesse sentido, os filmes, documentários, também lançam um novo olhar na contemporaneidade, para que possamos ter nas escolas posicionamentos mais democráticos que garantam o respeito às diferenças. Os filmes, documentários que são trabalhados em sala de aula, quando articulados a assuntos abordados de forma crítica e até mesmo com a ajuda de recursos auxiliares, podem representar uma importante contribuição à dinamização do ensino de geografia. Na aula 2, vimos que a história brasileira está marcada por uma grande diversidade e que deixou marcas na formação sociocultural do país. Desde a instituição da Lei 10.639 de 2003, esta lei é muito importante, tornou-se obrigatório o ensino de história da África e cultura afro-brasileira no currículo escolar. E essas ações vêm acontecendo cada vez mais no sentido de valorizar a cultura afro-brasileira e também indígena. Nesse sentido, compreendemos que a produção escrita sobre o assunto aumentou muito. Inúmeras políticas culturais passaram a promover o reconhecimento desta herança cultural e ainda temos que reafirmar e destacar a necessidade de pensarmos as diretrizes para a educação em comunidades quilombolas, em termos de concepções gerais, tudo isso de modo a abrangir a diversidade étnico-racial e regional do país, inclusive envolvendo o estado do Rio Grande do Norte e a população de origem quilombola. É igualmente imprescindível banir do ambiente escolar das escolas qualquer texto, referência, descrição, decoração, desenho, qualificativos ou mesmo visões que construam ou fortaleçam imagens estereotipadas dos negros e que tragam qualquer outra visão diferenciada com relação a segmentos étnico-raciais negros, indígenas, principalmente esses dois grupos que são os grupos que nós estamos trabalhando. Na aula 2, também vimos que podemos promover momentos de troca de experiência entre os estudantes para que se efetive, então, projetos e trabalhos, atividades, procedimentos de inserção da igualdade básica das pessoas humanas enquanto sujeitos de direitos. E assim, a escola, seus professores,
devem buscar desfazer a mentalidade racista e discriminadora, eu diria, que é secular em nosso país. Devemos buscar superar, então, esse etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais, e na escola isso adquire um papel preponderante, fundamental, para eliminar as discriminações, para que tenhamos a emancipação dos grupos discriminados e, assim, poderemos proporcionar um acesso aos conhecimentos científicos e aos registros da cultura afro-brasileira, que são indispensáveis para a consolidação das nações como espaços democráticos e igualitários. Na aula 3, discutimos o conceito de quilombo, que é um conceito contemporâneo, e a sua implicação nos processos de titulação das terras quilombolas vem muito atrelada a uma certa busca ao acesso de direitos constitucionais e que, dessa forma, nos permite compreender que o ensino do tema quilombos e as novas identidades pode ser abordado pelos professores a partir do uso de charges para analisar criticamente fatos de discriminações e racismos, por exemplo, do qual os estudantes poderão fazer analogias com a sua própria realidade. Esse tema quilombos e as novas identidades também pode ser trabalhado a partir de reflexões sobre a imagem da população negra, representada em novelas, por exemplo, das redes de televisão, pelo incentivo a debates acerca da legislação atual sobre racismo, ações afirmativas, e, inclusive, nós podemos encenar, a partir de textos, que reflitam a questão racial, sendo seguido, depois desta encenação teatral mesmo, por uma discussão sobre o assunto retratado. Gostaria de lembrar que vocês realizaram atividades avaliativas e vale a pena, portanto, estudá-las, estudar as proposições e ideias para as aulas que nós oferecemos a vocês, exemplos como o uso de tecnologias, de entrevistas, trabalhos de campo previamente planejados. Tudo isso pode permitir o estabelecimento de uma relação de aprendizado a partir de observações, vivências, leituras, e tudo isso pode possibilitar aos professores o aprofundamento de reflexões geográficas em sala de aula. Sobre a prova, ela está organizada em 2 partes. A primeira é composta de 5 questões objetivas e a segunda ela tem 2 questões dissertativas que levam em consideração os conteúdos abordados nas aulas da primeira unidade. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Estaremos de prontidão nessa semana, tirando as suas dúvidas e torcendo para que vocês estudem para a prova e, lógico, que se saiam bem. Lembrando que mais importante do que a nota é a aprendizagem real de procedimentos didáticos, é a valorização dessa diversidade étnico-racial brasileira. Afinal, esse tem sido o nosso objetivo ao longo desse semestre e continuará sendo na sequência da disciplina. Então, desejo uma boa prova e me despeço com um forte abraço.